fazer uma breve explicação do exercício número 2, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que toda fração, né, que tem lá os dois números, né, o número A e o número B, a parte de cima é o numerador, tá bom? A parte de baixo é o denominador. O que eles representam numa figura, numa representação geométrica, tá? A parte de cima, né, representa as partes usadas da figura, né? Quando a gente fala usadas, a gente fala as partes pintadas, as partes rachuradas, tá bom? E o denominador representa o total de partes que a figura contém, tá legal? Então vamos ver aqui, né? Um exemplinho, ó. Então, por exemplo, um meio. O que significa? Significa que a figura está dividida em duas partes, tá? Então, aí eu tenho duas partes. Então, o número 2, correto? Representa, ó, foi dividido em duas partes. E o número 1 é quantas partes eu vou usar. Então, eu faço, por exemplo, eu vou rachurar aqui, ó. Rachurar é fazer isso, tá? Risquinhos. Uma parte. Então, aqui é a representação geométrica da fração 1/2, tá? Vamos ver mais um. Então, ó. Tá vendo? Eu tenho agora a fração 2/3. O que significa? Significa, né, ó, que a figura está dividida em 3 partes, tá? Então, eu vou dividir aqui em 3 partes, né? Aí, ó. Tá vendo? Geralmente, a gente tenta fazer 3 partes iguais, tá? E aí, a parte de cima, que é o numerador, está dizendo quantas partes você vai usar, pintar, tá bom? Então, eu vou usar aqui, né, 2 partes. Então, eu venho aqui, ó, e marco, né, vou rachurar aqui, ó, tá bom? Então, vou dizer, eu estou usando, correto? Essas 2 partes, tá bom? Mais um exemplo, olha lá, ó. E se eu tivesse 3/4, como é que eu faria? Então, eu vou dividir a figura em 4 partes, porque eu vou dividir o total, né, de partes, ó. Então, eu dividi no meio aqui e no meio aqui. Pronto, eu vou ter agora, ó, outro meio, 4 partes. E vou utilizar apenas 3, tá bom? Então, vou aqui, ó, fazendo, né, o risquinho, pronto, acabei de representar, tá? Então, o que está rachurado, né, pintado, tá certo? É o que representa, né, a figura, tá bom? Em relação à fração. A questão é que muitas das vezes a gente não tem frações igual a essa, são frações irredutíveis, né? Pode ser que eu tenha frações que são redutíveis, pode ser que eu tenha que aumentar a fração, achar a fração equivalente, tá bom? Então, só para relembrar, vamos olhar aqui, ó, sobre as frações equivalentes. Então, quando eu estou com uma fração já irredutível, para encontrar uma fração equivalente, eu vou multiplicando, que aí eu vou aumentando ela, né? Por exemplo, se eu multiplicar por 2, eu vou criar a fração equivalente 2, né, oitavos. Se eu pegar essa mesma fração agora e multiplicar, por exemplo, por 5, tá, ó, multiplicar por 5. E eu sempre faço a multiplicação do numerador e do denominador, tá legal? Então, eu vou, né, criar a fração equivalente 5, correto? 20avos, tá? Então, essas são frações equivalentes, né? Eu estou criando frações equivalentes. Eu posso precisar disso para uma representação, tá? Assim como eu vou multiplicando, eu também posso criar as frações equivalentes fazendo divisões, reduzindo ela. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu dividir, né, ó, vamos pegar, dividir por 2. O que eu vou ter? Eu vou ter a fração equivalente, né? 6 22avos. Se eu fizer uma nova divisão por 2, eu vou ter outra fração equivalente, que é a 3 11avos, tá? Então, eu posso criar frações equivalentes tanto na multiplicação, aumentando, tá, os números do numerador e denominador, quanto dividindo, que aí eu vou reduzindo, né, o numerador e o denominador, tá bom? Bom, então vamos ver como é que eu represento, né, as figuras dos exemplos lá do material que vocês, né, vão ter que fazer. Aqui, então lá, 1/4, o que eu represento? Lembrando, está dividido em 4 partes, já está, eu quero usar uma. Então eu venho e só faço isso, ó, pronto. Tá vendo?
Está representado. A parte rachurada é justamente, né, 1/4, tá bom? Representação dele. Olha o segundo exemplo, ó. Ixi, agora, não tem só 4 partes lá, não é verdade? O que eu tenho que fazer? Ah, então aí eu vou usar a ideia de fração equivalente? Sim, tá bom? Quantos quadradinhos tem no total aqui? Tem 16. Então significa que eu tenho que pegar essa fração 1/4, né? E tenho que achar quem é a fração que eu vou utilizar. É a fração que tem 16 no denominador, tá bom? Então, ó, uma técnica é, quantos quadradinhos eu tenho? 16. Então eu divido 16 por 4, tá? Que é o 4 que está no denominador. Dividindo dá 4. 4 vezes 4, 16. Correto? Pronto, então eu já sei por quem que eu vou multiplicar. Ó. Vou multiplicar aqui por 4, em cima e embaixo. Então vai ficar 4 16avos. Então qual é a representação que eu vou fazer? Eu vou pintar 4 quadradinhos, tá? Então eu vou pintar 4 quadradinhos do total que eu tenho aqui de 16. Então, ó, essa daqui é a representação que eu faço, tá bom? Desse 1/4 dentro dessa figura maior, tá? Então eu vou buscar quem é a fração equivalente que eu utilizo para isso. Vamos fazer mais um exemplo? Ó, então a fração aqui, 2/5, certo? Eu tenho 5 quadradinhos, tá? É o total que ele está dizendo embaixo, ó. E vou pintar 2. Então, ó aqui, ó. Pronto, representei. Isso aqui é 2/5, tá? Agora dá uma olhada nesse, ó. Ixi, não tem só 5 quadradinhos lá, tem 15, correto? Como que você vai fazer? Você vai ter que encontrar qual é a representação dele, tá? Então, eu vou fazer assim, ó. Quantos quadradinhos tem aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5. Aí tem 5 para cima, né? 2, 3, 4, 5. 5 vezes 5, 25. Bom, então eu vou pegar o denominador, tá? E vou dividir o 25 por ele. Vai dar 5. Ok? Na divisão. Pronto. Então eu já sei que é um número que eu vou utilizar. Eu vou pegar então 3/5 e vou multiplicar por 5. E aí eu encontro 15 25avos. Então a fração 3/5 representa 15 25avos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pintar 15 quadradinhos, tá? Então vamos pintar 15 quadradinhos aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Ó, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Então agora eu representei esses 3/5 aqui, tá? Tá representado aí. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês, né? E até a próxima dúvida.